Finalmente li este calhamaço, o Americana, da Chimamanda Ngozi Adichie. Nem sequer quero estar a inventar no nome da autora. E isto é um romance que aborda questões como identidade e raça. Grande, eu não tinha dúvidas que fosse difícil de ler. Tinha muito medo deste livro, para ser muito honesta, e por isso é que fui empurrando com a barriga. As questões do racismo, houve aí uma fase que eu fartei-me honestamente de ler sobre este tema, porque eu sentia que a fórmula era sempre a mesma. Tirando o Árvores, na verdade, que eu li no ano passado, há 2 anos, que foi dos livros mais originais que eu já li na vida e aborda esta questão do racismo, eu estava farta, estava cansada do tema, acho que era mal trabalhado, estava mesmo cansada, não há outra forma de o dizer. E finalmente eu tinha-o colocado nas minhas leituras de 2024, era um dos livros escolhidos e que eu queria mesmo ler este ano, e ganhei coragem e peguei nele. Fiquei surpreendida logo de início, gostei muito da escrita, lê-se muito bem, mas já vou avisar que tem uma estrutura peculiar, por algum motivo ele também é tão grande. Nós aqui acompanhamos a perspectiva da protagonista, a Ife Melo, que é uma nigeriana que vai viver para os Estados Unidos para estudar na universidade, e então nós vamos acompanhar diversos espaços e tempos, Nigéria, Inglaterra, América, sobre a perspectiva dela, seja a atual, seja a do passado e a do amor de infância dela. Portanto, são muitos espaços temporais, são muitas personagens, mas de alguma forma a autora fez isto resultar, e ainda temos excertos do blog em que a nossa protagonista trabalha. A nossa protagonista é uma nigeriana. Ao contrário de todas as expectativas que eu fiz na minha cabeça preconceituosamente, não há outro motivo, ela não vem de uma família, tipo, passam fome e passam frio e, tipo, aquelas famílias que nós imaginamos em África, num ambiente em que passam tudo e mais alguma coisa. Não. Ela era basicamente da classe média, com tudo, com todas as condições. Era muito inteligente. Nós notamos logo que ela é uma personagem forte, complexa. Ela tem opiniões muito próprias, tem muito carisma e, principalmente, uma honestidade mordaz. Eu acho que nunca li, não me lembro de nenhuma personagem tão honesta quanto esta personagem o foi durante todo o livro. Ela é mesmo brutalmente honesta naquilo que diz, ainda que tenha opiniões que possam ser controversas ao longo do livro, seja nas atitudes e nos comportamentos que ela tem, algumas coisas que ela faz até que não sejam politicamente corretas, e nas próprios excertos que ela coloca no blog da personagem, em que fala sobre raça. Isto porque o blog dela fala sobre raça. O livro começa com ela a fazer tranças nos Estados Unidos, para se preparar para voltar à Nigéria no fim de viver 15 anos nos Estados Unidos. Ela licenciou-se nos Estados Unidos, ficou lá a viver, teve vários namorados. Curiosamente, todo o ambiente dela, seja na Nigéria, seja nos Estados Unidos, é sempre... Nunca são pessoas tipo que trabalham num supermercado, por exemplo. Um dos namorados dela é super rico e bem-sucedido, o outro é professor universitário, portanto são pessoas de classe média alta, intelectuais. Ela é muito destes ambientes. Mesmo na Nigéria, o grupo de amigos dela, a família, a mãe do ex-namorado, todos professores universitários e por aí fora. Portanto, não estamos a falar sequer de pessoas de classe média baixa, nem nada que se pareça. Portanto, ela vai beber para os Estados Unidos. Passam-se 15 anos e ela, quando vai beber para os Estados Unidos, acontece algo nos Estados Unidos que tem um impacto muito grande nela e que faz com que ela deixe de enviar cartas e de atender chamadas e de responder a e-mails ao namorado da adolescência, que está na Nigéria, que fica na Nigéria, e o plano era ele depois vir ter com ela. Cada um segue a sua vida, ele acaba por emigrar para o Reino Unido, ela está nos Estados Unidos, forma-se, já não sei se é em literatura, se é em comunicação, é assim qualquer coisa, acaba por ir sempre arranjando trabalhos, cria um blog e o blog tem muito sucesso, um blog sobre exatamente as questões de raça, onde ela explora coisas muito interessantes, nomeadamente que os próprios negros americanos faziam racismo com negros imigrantes, que é muito interessante. Está aqui um dos pontos principais que eu adorei no livro, que é confrontou-me com ideias que eu nunca tinha pensado nisso sequer. Mudou completamente a minha perspectiva sobre imensas coisas, mas mais do que isso, abriu-me consciência para elas. Muita coisa que eu, se calhar, para mim, passava-me despercebida, com que eu não me identificava, portanto, não via a situação, passou a estar de outra forma exposta para mim, portanto, comecei a encarar o mundo de uma forma diferente depois de ter lido este livro. Como eu disse anteriormente, a personalidade da protagonista faz o livro. Ela, basicamente, carrega o livro com esta personalidade quase feroz, uma mulher muito forte. Eu já tinha esta ideia dos nigerianos, principalmente das mulheres, mas ela é uma personagem mesmo
altiva, que desafia expectativas, desafia convenções sociais. Ela vive conforme quer viver, sem problemas nenhuns com isso e sem se encolher perante o mundo, de todo. Portanto, é sim uma personagem mesmo que dá o peito à bala, inspiradora, principalmente nas questões de mulher. Ela não pensa em si como mulher, pensa em si como pessoa. É muito inspirador ver as decisões que ela toma, sendo uma mulher negra, sendo uma mulher imigrante, sendo uma mulher nigeriana. As mulheres são muito educadas para a questão do casamento e principalmente o casamento com um homem rico. E ela desafia completamente tudo isso e vive uma vida, sobretudo, verdadeira com ela mesma. Eu adorei essa parte, ainda que muitos dos comportamentos, mas principalmente muitas das observações dela, para além de eu não concordar, irritaram-me, espicaçaram-me em alguns momentos, achei-a muito egocêntrica, com um excesso de confiança, quase ali um ligeiro complexo de superioridade em relação a algumas situações e a algumas pessoas, que me enervou e que principalmente ficou muito visível quando ela volta à Nigéria e aí ela própria admite que já não está habituada a fazer parte daquele país. Já não lida bem com o calor, já não estava habituada à questão dos geradores, a ficarem sem luz, a uma série de coisas que o estilo de vida que ela levava nos Estados Unidos durante 15 anos mudaram-na, por mais que ela não quisesse. Há vários temas principais à volta deste livro, um deles tem a ver com a questão da identidade e da raça, e há uma desconstrução gigante que a personagem faz neste livro e que diz respeito a ela ver-se como negra, a forma como se percebe e como percebe que os outros a percebem. Ela até ter ido para os Estados Unidos nunca se viu como negra, via-se como uma pessoa. E é nessa diferença, ao reconhecer-se, ao comparar-se aos outros, é que ela tem realmente noção de que é negra e o que é que as outras pessoas esperam dela por ser negra, e o que é que ela representa enquanto negra. Há um ponto de vista super interessante até na questão profissional. Há aqui alguma parte, já nem sei qual é que é a personagem, que diz que nos Estados Unidos os brancos e os pretos trabalham juntos, mas não convivem. E em Inglaterra ao contrário, os brancos e os pretos convivem, mas não trabalham juntos. Isto fez-me pensar mesmo o que é que eu preferia, que as pessoas preferissem trabalhar comigo e não conviver comigo na vida pessoal, ou quererem conviver comigo mas não quererem trabalhar comigo, porque isto é uma questão mesmo de valores, daquilo que as outras pessoas veem em nós. É tão interessante nós começarmos a pensar nestas questões e qual é que é a nossa perspectiva sobre isso, e principalmente no caso de Inglaterra, em que, neste caso, o ex-namorado dela vai trabalhar para lá. Há uma série de questões que têm que ver com a questão da imigração, dos vistos de estarem legais e ilegais, de tudo aquilo que eles têm que fazer, principalmente em relação a sacrifícios e mesmo aptidões e skills. Tantos imigrantes que nós vemos em Portugal que tiraram medicina na Ucrânia e aqui trabalham nas obras, e não tem a ver só com uma questão financeira, não tem só a ver com uma questão de quase estatuto social, tem a ver com uma questão de identidade, que é aquela pessoa tem skill para uma determinada coisa, que noutro país é totalmente desvalorizado e a credibilidade da pessoa vai para o teto, mesmo em termos para ela própria, de autoperceção. E ainda mais se atentarmos que nenhuma destas personagens é a típica personagem que nós, estupidamente, atribuímos àquele imigrante que vai num barco e vem da Nigéria e chega ali à Itália e depois anda, tipo, sei lá, nas obras ou na restauração, que são, ou limpezas, que são os trabalhos mais complicados, mas mais fáceis de arranjar. Não, são pessoas que estudaram estudos universitários, que foram educados com refrigerantes, com ar-condicionado, com o mimo dos pais, com uma educação, e que depois do nada têm que fazer uns sacrifícios gigantescos, muitas vezes de forma ilegal, com medo de a qualquer hora lhe poderem bater à porta e os expulsarem do país. Isto fez-me mesmo pensar na sensação que é nós deitarmos-nos ao fim de um dia e não sabermos se vamos ser deportados. Como tantos, infelizmente, há na Europa neste momento que estão a fugir dos países, seja por guerra, seja pela fome, seja porque querem melhores condições de vida. Eu acho que é muito difícil nós, sinceramente, lermos este livro e a nossa percepção, já não digo de, sei lá, de identidade, de raça, o que quer que seja, mas de pessoa, não se altere de alguma forma. Permite-nos criar uma empatia e um respeito por estas pessoas. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Impactou-me mesmo. Outra coisa que é central no livro é todo o romance à volta destas duas personagens, não é? 15 anos separam-nas. Efetivamente acontece muita coisa dura na vida dos dois durante estes 2 anos, nomeadamente uma situação de saúde mental que também é interessante como a autora explorar a questão da saúde mental. Por exemplo, ela em diversos momentos, até sob a perspectiva da protagonista, diz que basicamente depressões, é tudo mimimi. É muito interessante porque os negros em geral
refutam a questão da saúde mental e da doença mental. Enquanto nos americanos fazem o diagnóstico, olha, você está com uma depressão, para os nigerianos é tipo mimimi, não há cá dessas coisas. Então é muito interessante porque ao longo do livro há diferentes momentos em que a questão da saúde mental também é um tema. E é muito interessante ver como esta discrepância cultural, não é? Quase como se a doença mental fosse uma opção, um estilo de vida, mais do que efetivamente saúde. A história de amor destes dois arrasta-se pelo livro até ao final e depois no final acontecem imensas coisas que obviamente eu não vou fazer spoiler, porque também contribui para aguçar a vontade de nós continuarmos a ler, mas eu honestamente não gostei do fim desta relação, não vou explorar muito, mas não foi de todo. Acho muito interessante a relação que eles tinham com o outro, acho com uma ligação emocional muito profunda, muito grande, mas não gostei de todo disto. O que eu realmente menos gostei no livro foi que eu senti que em determinados momentos eu já estava a ficar cansada, principalmente as questões do blog. É muito interessante porque ela aborda imensos temas, a questão do cabelo das mulheres negras, até fala da Michelle Obama, que se calhar se a Michelle Obama tivesse o cabelo natural, não é? Porque ela tem aquele cabelo liso, claramente não é natural. Será que o Obama teria sido eleito? E esta questão de que as mulheres, principalmente profissionalmente, não são levadas a sério se tiverem o cabelo natural de uma negra, têm que sempre que ter tranças ou cabelo esticado ou não sei o quê. Isto é mesmo uma questão para as mulheres negras e é uma questão séria porque tem a ver com a identidade, tem a ver com natureza, terem o direito a serem simplesmente quem elas são. A questão mesmo das eleições do Obama é muito explorada ao longo de todo o livro sobre diferentes perspectivas. Inclusive, há uma senhora idosa, uma personagem no livro, que diz à protagonista que achava que nem sequer os netos iriam ser vivos quando um presidente americano fosse negro. Portanto, é nesta altura em que o Obama ganha as eleições, a protagonista ainda está nos Estados Unidos. E é assim uma coisa avassaladora, um tempo de esperança inacreditável. É como se o mundo fosse o melhor sítio para se viver. Há muitas questões e ramificações e ela explora muito no blog esta questão de ser-se negro, de ser-se imigrante, de ser-se ilegal, sei lá. É muito interessante, mas ao mesmo tempo quebra um bocado o ritmo. E a questão dela estar a ir à infância, à adolescência e depois já à idade adulta e depois à perspectiva dele e depois ao blog. Não é aborrecido, mas é muito cansativo e pelo menos chegou ali a um ponto em que eu já estava um bocado tipo... Ok, tipo... andamento. O que é que eu gostei mais? É um livro muito bem escrito, claramente. Muito honesto, muito corajoso na forma como aborda os temas mais sensíveis, mais controversos. Ela tem opiniões muito fortes que nem toda a gente vai concordar, principalmente pessoas negras, e mesmo no blog ela dizia que tinha muita gente negra a chamá-la de racista, portanto ela tem assim opiniões muito até polémicas, mas eu gosto da forma firme como ela escreve, acho que é um livro corajoso sobretudo, é um comentário social importante, é uma história de amor bonita. Eu não acho que tenha sido o melhor livro que eu já li, de todo, mas curiosamente dos últimos anos é possivelmente um dos livros que mais me marcou. E eu digo isto não pelo sentimento da experiência que eu tive com o livro, mas com aquilo que eu lhe retirei. É um livro que mudou mesmo a química do meu cérebro, fez com que eu literalmente, ao outro dia, fosse no trabalho, fosse na rua, encarasse as coisas de uma perspectiva diferente. E para que um livro e para que as palavras tenham esse efeito em mim não é assim tão simples, precisa mesmo de me marcar de alguma forma. E este livro teve esse poder. Alterou a minha percepção da realidade, basicamente. E eu senti que foi para melhor. Senti que me fez ganhar um respeito por coisas que eu possivelmente nunca vou compreender porque não é a minha realidade. Fez-me também pensar nesta questão da percepção que nós temos de nós e que temos que os outros tenham de nós. É interessante pensar nisto, nas dificuldades que é ser-se negro, as dificuldades que é ser-se imigrante. É um livro que marca. Se algum de vocês já leu, diga-me aqui, por favor, em baixo, qual é que foi a vossa experiência. Se estão a pensar ler ou se acham um livro interessante, que, quem sabe, um dia estão a pensar ler, digam-me também aqui em baixo. Beijinhos e até à próxima segunda-feira.